Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a Santa Missa, sejam todos bem-vindos para esse grande momento de liturgia, de ação de graças. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Vamos colocando aí as suas intenções para a Santa Missa. Desde ontem nós estamos rezando. De modo particular, quero colocar aqui no altar do Senhor a Alda e o Francisco. Também colocar a Márcia, a Valéria. E vamos rezar essa Santa Missa também em comunhão com os nossos irmãos e irmãs que rezam hoje pelos seus entes falecidos. De modo particular, vamos rezar essa Santa Missa pelo 7º dia de falecimento de Ariovaldo Aparecido Vieira Baroncelli, pedindo a Deus que o conceda a luz eterna, que conceda a ele o descanso eterno e a sua família o gozo do Espírito Santo e o conforto que podemos ter crendo na ressurreição. Mais uma vez, nós vamos pedindo a vocês, meus irmãos que participam da nossa celebração, que vocês possam também compartilhar essa live na sua rede social, no seu feed de notícias, enfim, na sua página, para que também outras pessoas possam ter acesso nesse momento à celebração da Santa Missa. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos reconhecer nossas culpas e vamos pedir perdão dos nossos pecados. Inclina a sua cabeça e no instante de silêncio apresenta a Deus o teu coração contrito, o teu coração arrependido pelas tuas fraquezas, pelas tuas falhas. Apresente a Deus a tua humanidade para ser reconciliada com o Senhor. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, Kyrie eleison, todos, Kyrie eleison. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, Christe eleison. Cantemos. Christe eleison. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos em oração o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo
ter o coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Vamos ouvir a liturgia da palavra. E eu convido você, irmão e irmã, que tem na sua casa o círio da família. E se você ainda não acendeu o seu círio, acenda o seu círio da família para este momento de oração. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. E vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé em nome de Jesus, neste nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Ele enviará Jesus, o crucificado, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através de tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, irmãos e irmãs, Salmo 8, cantaremos. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Todos. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Cantemos. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande
vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Cantemos. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. E agora, irmãos e irmãs, com alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Fiquemos em pé. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Estavam ainda falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs. A palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite, nós estamos nessa quinta-feira da oitava de Páscoa. Todo o trecho da palavra, ela é sequência daquilo que nós estamos ouvindo desde ontem, na quarta-feira. Ontem nós ouvimos, na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, o paralítico na porta do templo e João e Pedro que se dirigem ao templo
e curam esse homem. Pedro estende a mão a este homem. Tudo isso gera, obviamente, consequências, tanto para a vida de fé, como para a vida do nosso dia a dia. Aqui nós conseguimos fazer também uma analogia, uma referência a respeito daqueles que vivem o milagre e daqueles que apenas escutam falar do milagre. O paralítico que viveu o milagre, o paralítico que conseguiu ter a graça da fé dentro dele, pôde acreditar na ressurreição de Jesus, pôde acreditar na sua cura também pessoal, física, e que recebeu de Pedro ajuda para estar de pé, este não se separava de João e de Pedro. A primeira frase da primeira leitura de hoje: como o paralítico não deixava mais Pedro e João. Aqueles que testemunham Jesus Cristo na sua vida, aqueles que tiveram um encontro definitivo e pessoal com o nosso Senhor, esses não querem mais se separar dele. Esses querem caminhar com ele. Estes vivem por Jesus. E aqui nós vemos o quanto este paralítico estava envolvido na sua fé e o quanto era capaz de poder dar passos seguintes e seguros também junto com Pedro e João. Mas também nós vemos um povo, irmãos e irmãs, que apenas ouviram falar dos bochichos de um paralítico que havia sido curado e que viu o paralítico curado, mas que não experimentou a graça de crer como o paralítico creu. Corações fechados ainda, talvez num racionalismo profundo e egocêntrico, talvez numa prepotência, talvez numa incredulidade, talvez por não crer na grande obra de Deus em curar as pessoas, enfim, cada um teve ali a sua marca. A palavra de Deus nos ensina que esses tiveram o coração fechados. E hoje a palavra de Deus quer nos mostrar, talvez como um grande raio-x, será que o nosso coração, irmãos, não está fechado para a palavra de Deus, para a vivência dos milagres? Será que muitas vezes a gente não se fecha no nosso ego, na nossa incredulidade ou na nossa fraqueza, nos nossos pecados e passamos a não crer em Jesus? Na cena do Evangelho, nós também vemos o povo que Jesus como viveu durante anos, pelo menos 3, os seus discípulos estavam todos reunidos. Os discípulos que ontem estavam a caminho de Emaús já têm a alegria de contar para os seus amigos, para os outros discípulos: olha, nós vimos o Senhor, nós comemos com o Senhor. E Jesus aparece no meio daquele povo e a mistura de sentimentos mais uma vez cegou os discípulos de Jesus. Os discípulos se tornaram de novo cegos ao passo de não reconhecer que na frente deles estava aquele que venceu a morte. É um fantasma ou é o próprio Jesus? E diz a palavra de Deus que uma das coisas que levou a cegueira, entre aspas, desses discípulos é exatamente a alegria. O versículo 41, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Os extremismos dos sentimentos, os extremismos também da nossa vida. Jesus veio nos trazer então, irmãos e irmãs, o coração aberto, através da palavra. Se a gente recordar no Evangelho ontem proclamado, esses mesmos discípulos que começam aqui o Evangelho de hoje, eles estavam voltando para suas casas, voltando para suas vidas, desanimados com a vida do Evangelho, desanimados em anunciar o reino, não tinham mais força porque o Cristo ainda não tinha aparecido. Eis que Jesus se põe no caminho com eles
e contou-lhes as Escrituras. Ensinou, Jesus tomou a palavra, ensinou a palavra para os seus discípulos novamente. Irmãos, nós precisamos abrir, portanto, o nosso coração à palavra de Deus. E disse o Evangelho de hoje, são essas coisas que eu estava falando quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que estava escrito por mim, sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Mais uma vez, Jesus veio educar a fé, veio mostrar que a vida cristã tem fundamento a partir da palavra de Deus. E mais uma vez nós vemos um povo, que agora são os discípulos, que estavam com o coração fechados, como que cegos, como que incrédulos, como que anestesiados. Mas Jesus no Evangelho falou de algo muito importante para todos nós, que nós precisamos voltar a acreditar na conversão. É um tema que, em tempo oportuno, gostaria de me debruçar um pouco mais nessa reflexão. Será, irmãos e irmãs, que nós acreditamos na conversão dos pecadores de verdade? Será que nós realmente pregamos, anunciamos a conversão, ou nunca vamos confiar em quem se converteu? A palavra de Deus hoje nos ensina que para sermos verdadeiras testemunhas é preciso recomeçar. É preciso aprender de novo. Eu tenho dito desde a vigília pascal, que nós somos os primeiros a testemunhar Jesus Cristo, que nós somos os primeiros a anunciar para o mundo a ressurreição. Se não formos nós, os cristãos, a falarmos do Cristo ressuscitado neste mundo, quem o fará? Então, irmãos, para que sejamos verdadeiras testemunhas do ressuscitado, nós temos que mostrar para o mundo aquilo que Jesus fez conosco. E o quanto nós fomos capazes de mudar, de sair da prisão, da morte, de sair do túmulo, de sair do pecado. Nós somos impelidos pela força desse Evangelho a abrir o coração para Jesus de uma tal forma que a gente consiga crer e anunciar aquilo que cremos. São passos importantes, irmãos. São caminhos importantes para a nossa salvação. Jesus disse para os discípulos e hoje diz para nós: vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhas do quê? Em primeiro lugar, irmãos, a palavra testemunha, ela tem uma origem grega, que é martiria, martírio. Nós, quando falamos de martírio, nós logo imaginamos o derramamento de sangue, a morte de um justo em nome de nosso Senhor, a vida doada e entregue. Portanto, isso é ser testemunha. Testemunha do Evangelho é aquele que dá a vida. Testemunha do Evangelho é aquele que narra com a vida. É aquele que mostra com a vida. A sua vida, irmão, ela é sinal do ressuscitado? Os teus pensamentos, os teus atos, aquilo que você tem mostrado, aquilo que você tem transparecido, tem sido testemunha do Cristo que ressurgiu, que venceu a morte? Como igreja, vamos nos permitir também nos questionar: será que como igreja, como paróquia, como comunidade, eu tenho transparecido Cristo ressuscitado? Mais ainda, como ser humano, mas como homem de fé, mulher de fé, como um cristão, como sacerdote, como padre, eu tenho mostrado o Cristo que ressuscitou dos mortos? Seremos testemunhas da ressurreição, se antes o nosso coração se abrir à palavra, se esta palavra ser uma semente plantada em nosso coração, capaz de nós nos convertermos e aí sim
nos tornaremos anunciadores. Vamos anunciar, irmãos e irmãs, para o mundo todo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sentados, irmãos e irmãs, nós vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, pão e vinho, colocando sobre o altar. E, de modo particular, eu quero colocar no altar do Senhor nesta noite a família do Ariovaldo Aparecido Vieira Baroncelli. Durante essa reflexão, essa homilia, me recordei em oração desta família. E aqui eu quero colocá-la no altar do Senhor para que Deus possa trazer conforto, para que Deus possa trazer paz. Por todos vocês, nós vamos colocar neste pão e neste vinho a sua vida, seus sonhos, seus projetos, aquilo que precisa ser mudado no teu coração, a conversão que você precisa, mas de modo particular, irmãos, coração, crer que através dessa Eucaristia, dessas palavras que nós ouvimos, nosso coração possa ser aberto para a graça transformadora de Deus. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos para o nosso eterno pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que agora vos apresentamos para a nossa eterna vinda, salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de amor oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, aperfeiçoai em nós, acolhei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos com alegria, que elas sejam úteis aos que foram batizados e apressem o vosso auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte, ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Dentre eles recordamos Ariovaldo Aparecido Vieira Baroncelli. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, entre ele Paulo, patrono de nossa arquidiocese, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmãos, eu convido você a se pôr de joelhos onde você estiver, para fazer sua comunhão espiritual, a rezarmos juntos em comunhão. Faça sua comunhão espiritual, deseja com teu coração, com tua alma, o mais breve participar do banquete da vida. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, ouvi as nossas preces para que este convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e penhor da vida eterna, da eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela presença nessa Eucaristia, por participarmos conosco deste grande momento de ação de graças, nesta oitava de Páscoa, né? Nós estamos, como eu tenho dito, no mesmo dia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. São 8 dias longos que para nós é um único dia, um único lugar, um único momento. Nós estamos vivendo as alegrias da ressurreição de Jesus. Mas eu quero de modo particular agradecer também a participação da família do Ariovaldo e de modo particular também eu quero aqui manifestar os meus sentimentos de ressurreição. Quis nosso Senhor, na sua misericórdia, que celebrássemos o 7º dia, ainda na Páscoa de nosso Senhor, né? Experimentar dessa alegria que renasce, que ressurge no meio das trevas, no meio das situações de morte, ressurge a nossa fé. Eu desejo que a luz do Cristo ressuscitado também brilhe em seus corações, de modo particular nesse momento de sofrimento, que é quando a gente perde algum ente querido, mas vamos crer na alegria da ressurreição. Então, em nome da Paróquia Cristo Rei, aqui da Arquidiocese de São Paulo, da região Brasilândia, nós queremos também, como irmãos, nos sensibilizar, nos solidarizar também com esse momento de tristeza, trazendo a vocês a alegria do Cristo ressuscitado. Que o Espírito Santo possa penetrar corações, inclusive de vocês, para que possamos crer na alegria da ressurreição. Me lembro muito nos momentos quando nós falamos de um ente querido que falece,
ou de algum momento em que a gente pode meditar este encontro que um dia teremos com Jesus, aquilo que o anjo disse a Maria Madalena, um dos trechos do Evangelho da ressurreição. Por que procurais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então nós cremos que esses irmãos que já nos precederam no céu, um dia nós o veremos, porque seremos tal como eles, ressuscitados. Não vamos procurar este nosso irmão Erovaldo entre os mortos, mas vamos procurar entre aqueles que vivem no coração de Jesus. Que Deus, nosso Senhor, possa trazer a todos vocês essa alegria de ressurreição. Da mesma forma, quero saudar e também agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que participam desta Eucaristia e convidá-los para daqui a pouco, às 20 horas, nós estaremos de novo em oração na adoração ao Santíssimo Sacramento. O mesmo Cristo que nos alimenta na Eucaristia também se deixa ser adorado, corpo, sangue, alma e divindade. Você é o nosso convidado. Hoje, às 20 horas, participe. Bênção final, vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Os que puderem se inclinar ou se ajoelhar também podem receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da alegria, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma santa noite. Nos vemos logo mais às 20 horas para adoração. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.